Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, agradecemos, Senhor, estarmos reunidos nesta noite, entre amigos, para o estudo e para o aprendizado da doutrina espírita, para o estudo do teu evangelho, Mestre. Somos ainda crianças, estamos aprendendo sobre a vida e com alegria já sabemos que somos imortais, que somos eternos. Com alegria já sabemos que temos um mestre a seguir, a quem podemos chamar quando estamos tristes, quando estamos com medo, quando precisamos de amparo, de carinho, de luz. E quando estamos felizes, fortes para seguir o caminho. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que temos a tua presença em nossas vidas em cada momento. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe nossos lares, nossos familiares, que abençoe os nossos irmãos sofredores, carentes de afeto, de carinho, de amparo. Que todos possamos, Senhor, receber em nossos lares a visita da luz, trazida pelos nossos benfeitores espirituais. Que eles possam nos envolver, nos amparar e orientar as nossas vidas. Fica conosco, Mestre, nos guarde sob a tua proteção, hoje e para todos sempre. Que assim seja. E agora, será que o texto vai aparecer? Vamos ver. Vocês conseguem ver o texto? Não. Está congelado. Meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Então, vamos fazer a leitura sem que vocês vejam mesmo. Está complicado aqui hoje. E agora? Apareceu. Apareceu. Apareceu? Então, vamos lá. A Paula poderia ler? A começar a leitura? Posso ler, Gi. Você pode aumentar um pouco a letra, que eu estou sem óculos? Sim, tá bom? Um pouquinho mais, dá? Porque aqui não mudou nada a minha tela. Não? Então, o Daniel está vendo o texto, Dani? Sim. Então, vamos lá, Dani, você começa. Obrigada. Obrigada, Paulo. Arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se.
a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apeguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disso um criminoso dissesse que, e cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender. Que dali resultaria? Torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Obrigada. Eu vou tentar continuar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a próxima questão. Já desde esta vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal. A reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que se para a justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e destinam todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Próxima pergunta. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Diante dele, não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Uhum. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Coisa tem um alô. Nós estamos diante de um texto que Allan Kardec não teria separado, né, no Livro dos Espíritos, a obra fundadora da doutrina espírita, ele não teria separado um texto sobre o arrependimento, um capítulo. Eu tirei algumas questões, né, deixei de fora algumas questões para não ficar muito longo, mas ele não teria colocado no Livro dos Espíritos um texto sobre arrependimento e expiação, se isso não fosse extremamente importante. E uma lógica na questão do arrependimento e da expiação, acho que essa lógica é muito bonita, revelada na última questão, porque mesmo no momento em que você está terminando a vida,
física, você pode dizer, bom, né, agora eu me dei conta de quanto eu poderia ter feito diferente, né? E nesse momento, nós podemos dizer, bom, mas agora não tem mais tempo. E, na verdade, não existe isso, porque o tempo está à nossa disposição. O que não é possível fazer numa encarnação, nós faremos em outra. Muitas vezes nós vamos nos dar conta e vamos nos arrepender já no plano espiritual, quando nós podemos fazer um balanço e ver tudo aquilo que fizemos, olhar o conjunto das coisas que nós tínhamos planejado, o que foi que deu certo, o que não deu, o que nós espiamos direito, o que não espiamos direito. Mas o termo expiação, ele é muitas vezes usado de uma forma que nos dá a impressão de castigo. E isso precisaria mudar na nossa percepção. Porque não é uma questão de castigo, é uma questão de aprendizado. Expiar significa refazer, voltar e tentar de novo. É como um aluno que vai para a escola, não passa no teste, ou não se preparou para ele, ou passou o tempo, né, falteando, e aí chega o momento da prova e ele não está pronto. Então, é muito interessante, porque a pergunta que nos é feita é: você aprendeu com isso tudo que você viveu ou não? Agora, o arrependimento em si, ele é extremamente importante. Porque o arrependimento, ele é a condição da mudança. E a palavra arrependimento vem do grego metanoia, né, que quer dizer mudança. Mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de vida, tem vários contextos. E este momento de lucidez é quando nós nos damos conta que peraí, o que eu estou fazendo não está bom. O caminho que eu estou seguindo não está certo. O que eu estou fazendo está causando sofrimento a mim e aos outros. Então, nesse momento, nós temos como que um cair em si, né, que nós falamos, que é aquele momento em que nós tomamos consciência de que não está bom, o que nós estamos fazendo não está indo por um bom caminho. Então, arrepender-se é cair em si, é dizer que eu não posso continuar por aqui. Né? Então, arrepender-se quer dizer mudança de direção, mudança de caminho. E é interessante porque, por mais estranho que pareça, o arrependimento é já um sinal de evolução espiritual. Porque há na nossa história pessoal, na história de vida das pessoas que muitas vezes nós conhecemos, pessoas que vão agir a vida inteira de um jeito e não vão mudar até o fim. Nunca tem esse momento abençoado de cair em si. Isto é terrível, porque a pessoa, imagina alguém que está indo para o abismo e não se dá conta que está indo para o abismo. Você só pode mudar a direção, ou seja, quando você se arrepende, você pode mudar de direção, senão você continua no caminho. Então é interessante porque arrepender-se é uma condição fundamental, porque é também um momento de humildade. É um momento em que nós confessamos a nossa fraqueza, em que nós falamos o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo não está bom. E esse caminho está me fazendo sofrer. Este caminho está me causando dor. Então, é interessante porque não existe processo de mudança e não existe a possibilidade de aprender com os nossos erros se nós não passarmos pelo arrependimento. Então, o arrependimento é um momento muito importante da nossa evolução espiritual, porque é quando nós começamos a reconhecer que erramos,
que somos imperfeitos, que precisamos de ajuda, que somos fracos. E é um momento muito bonito na alma, porque se esse arrependimento vier realmente marcado, né, pela humildade, ele significa aprendizado, ele significa crescimento. Então, é muito, muito importante, porque nós podemos passar uma encarnação inteira não reconhecendo que estamos fazendo algo que não é bom. Então, é uma bênção que a gente possa viver a tristeza, muitas vezes, do arrependimento, desde que isto não vire, né, remorso, porque aí é diferente, né? Mas nós vamos voltar nisso depois, se for necessário. Né? Então, eu vou abrir, né, para que a gente tenha mais participações. É um assunto que eu acho que toca profundamente a nossa vida, envolve a nossa saúde, né? E nós vamos, né, tentar explorar um pouco tudo isso. Então, abrimos para mais participações. Vocês estão nos vendo agora? E ouvindo bem também? Acho que agora está indo. Agora está perfeito. Nas duas telas ou em uma só? Na Nas tela duas? Nas duas tá bom. Estão ouvindo nas duas telas. Bem. Então, vamos Boa lá. noite. Então, está indo por aqui, né? Oi, Lu. Nas duas mesmo. Oi, Lu. Quanto mais melhor, então. Uai, Ju. Eu acho que é um assunto extremamente importante, porque nós, como seres imperfeitos, nós estamos o tempo todo errando, né? E nada, o que faz com que possamos mudar o caminho? É o fato de compreendermos que erramos, de aceitarmos que erramos, porque se nós erramos e continuamos fazendo da mesma forma, a gente não tem como acertar, né? Voltar e refazer. Então, a retomada de caminho vem através do arrependimento, né? Quando a gente é capaz de ver, de aceitar que errou, tem a humildade de aceitar que prejudicou alguém, que machucou alguém, ou que machucou a si mesmo, de falar, não, espera aí, eu fiz algo que não é bom. E o arrependimento é esse momento, né, em que a gente se dá conta e é capaz de, com humildade, se desculpar e pedir também perdão, né? Então, acho que o arrependimento é aquele clique, né, que é um momento precioso do reajuste, para que a gente retome o caminho e que a gente consiga, né, caminhar e continuar no caminho e não deixar marcas, porque se a gente não se arrepende, se a gente continua vivendo da mesma forma, nós vamos continuar caminhando, mas nós vamos deixar marcas, vamos continuar fazendo mal aos outros, aos amigos, à família e a nós mesmos, porque quando a gente continua no erro, nós vamos cada vez mais profundo. Então, quando a gente se dá conta de que é necessário voltar, né? Então, é esse momento precioso da retomada. E isso só acontece com a humildade, porque se a gente não tem a humildade de reconhecer os erros e de pedir perdão a si mesmo e pedir perdão a quem ferimos, a gente a caminhada vai toda torta, né? Porque nós vamos levando conosco essas marcas. Então, e o arrependimento também nos faz pedir ajuda a Deus, né? Quando a gente se arrepende de algo que a gente, na humildade de aceitar que errou, porque quando a gente se identifica como uma criança em aprendizado, é de extrema importância a humildade de aceitar que errou e de pedir socorro, né? Então, a gente pedindo socorro a Deus e aos nossos benfeitores, a gente se levanta e a gente continua. E acho que é uma forma muito preciosa de aprendizado, o erro.
A gente aprende muito com os erros. Então, quando a gente aceita que errou e se abre para esse aprendizado, a gente cresce muito, né? O aprendizado é muito grande com os erros. Então, nós não podemos ter medo de errar. Até essa semana, eu estava conversando com a minha filha, e às vezes ela fala que eu sou muito protetora, né? Que eu protejo demais e que eu impeço que ela erre, porque ela precisa errar para aprender. Então, com o erro vem o sofrimento, mas com o sofrimento vem também o aprendizado. Aí eu falei assim, mas a gente também aprende com amor, né? Então, mas assim, a gente está aqui na vida para aprender de todos os jeitos, né? Com os acertos, com os erros, mas que o erro ensina muito. E principalmente quando ele vem, né, acompanhado do arrependimento, porque quando a gente se arrepende e pede ajuda, a gente levanta e continua. Mas isso com o que o César falou é muito importante, né? Porque se a gente já tem a capacidade de se arrepender por alguma coisa, é porque a gente já avançou. A gente ter a consciência de que errou, de que machucou alguém, é porque a gente já está no caminho, né? E é isso aí, vamos seguindo em frente, né? Aprendendo com os acertos e com os erros. Oi, Yuri. Boa noite. Eu estava pensando nessa questão da consciência, não? Quando também diz no texto, a consciência é ela que mostra o erro. Então, como essa consciência vem muitas vezes do sofrimento, que somente quando a alma compreende que a lei do causa e efeito, todo o sofrimento que nós passamos por esses erros, então, somente a consciência traz isso, é isso que eu acho, não? Eu me lembro do Leon Denis, que ele diz que é uma consciência justa e inflexível. Quando a alma tem quando a alma nos mostra claramente nossos erros, quando tomamos essa consciência, então o arrependimento vem. Eu gostaria muito que César explicara um pouco nisso que você disse sobre o remordimento, porque ele diz que muitas vezes o primeiro é o remordimento e depois é o arrependimento. Então eu pensei que temos que passar por remordimento para depois ter esse arrependimento. Então, gostaria se você pode falar sobre isso. E também eu me lembro essa frase, não, do Jesus, que disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Então, Tá aberto? Uhum. Eu vou tentar ser rápido, né, para passar a palavra para outros. O remorso, ele é um processo de tomada de consciência, mas eu posso ter remorso do que me fizeram. Então, a palavra remorso vem do latim, né, remorder, então, morder de novo. Então, sabe quando a gente está com a língua, você mordeu a língua, e aí você vai comer e morde de novo no mesmo lugar? Ou você está com um machucado, por exemplo, aí você, sem querer, você bate na mesa, né, e você bate exatamente em cima daquele machucado, né? Então, a dor é duplicada, né? A sensibilidade, o lugar já está sensível. E aí você morde de novo no mesmo lugar que está machucado, bate de novo no mesmo lugar que está machucado. Então, o remorso é um processo perigoso, porque você começa, se é remorso por algo que te fizeram, você começa a entrar num circuito fechado de sofrimento moral, dizendo, bom, aquela pessoa me machucou, ela me deixou, ela me machucou muito, o que ela fez não tem perdão, isso dói demais, né? Ela traiu a minha confiança, né? E aí você fica naquele circuito de remorder, né? De ficar cutucando a ferida que já está sensível. Agora, o remorso pode vir
de nós constatarmos que fizemos algo errado, né? E aí você entra num processo de culpa e aí começa a se torturar, né? Então, o problema do remorso é que você fica remordendo, machucando a ferida, mas ele não significa necessariamente mudança. Porque o arrependimento significa mudança, quer dizer que ele vem acompanhado de uma mudança de ação. Ok, o que eu estou fazendo não está bom, eu vou fazer diferente. Né? Eu estava tratando essa pessoa de tal modo e agora eu vou mudar, vou tratar de outro modo. Mas o remorso é um processo que pode vir, às vezes, do nosso orgulho. Né? Ah, como assim eu fiz esse erro? Isso é imperdoável, eu não posso fazer um erro desse, isso é inaceitável. Né? Então, aí você entra num processo de culpa, um processo de culpa precisa de julgamento, o julgamento precisa de castigo, e aí você começa, muitas vezes, a desenvolver até doenças. Né? A pessoa que tem remorso, ela fica triste, ela fica angustiada, ela desenvolve depressão, e ela pode ir a doenças, porque ela sente necessidade de ser punida. Deus não quer que nós entremos nesse processo, é por isso que o remorso é uma coisa perigosa. O arrependimento que se prolonga sem mudança vira remorso. Né? Então, o arrependimento tem que virar ação nova. Por mais catastrófica que tenha sido a ação que nós fizemos, que nos levou ao arrependimento ou ao remorso, ela tem que ter mudança, você tem que mudar. Por exemplo, Paulo de Tarso poderia, no momento que viu Jesus, falar: eu sou um miserável, eu mereço me enfiar num buraco qualquer e ficar ali pro resto da minha vida. Né? Então, isso seria o remorso. Ele se arrependeu, mas isso vira remorso, porque você não muda, você não faz nada para mudar. Né? Você fica só cultivando a dor do sofrimento daquela vivência infeliz. Paulo de Tarso, no momento que cai de joelhos, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E ele muda. Né? E leva ali uns 3 anos para que ele comece a entender tudo, para que ele metabolize toda aquela mudança, o que significa que as mudanças também não são automáticas. Né? Os processos de mudança exigem muita coragem, muito esforço. Então, mas eu não posso fazer essa mudança se não tiver o arrependimento. Agora, cuidado para que o arrependimento não vire remorso, porque o remorso não muda o passado, e eu fico me machucando. Ah, eu não deveria ter feito isso com meu filho, ah, eu não deveria ter falado isso para o meu pai, ah, eu não deveria ter feito tal coisa, e aí você fica naquele processo, aí vira tomada para obsessor, né? Eles adoram uma culpazinha nossa para poder fazer a gente se afundar mais, e não muda nada. Então, qual é o processo que está implicado no arrependimento? Primeira coisa, confessar para si mesmo, confessar para Deus e, se necessário, confessar para aqueles que estão implicados. Você errou com uma pessoa, diz: olha, eu errei. Né? Então, é um ato de humildade, é um ato de confessar a sua miséria. E, neste momento, você não precisa aceitar nenhuma condenação, nenhuma agressão. Deus quer o quê? Você reconheceu a tua miséria, você está confessando para mim, você precisa de ajuda e eu te ajudo. Então, mude. Então, Maria de Magdala, ela não ficou falando para todo mundo que ela encontrava: ah, eu era uma mulher que tinha uma vida, né, meio suspeita. Ela não ficou repetindo isso para todo mundo. A partir do momento que ela encontrou Jesus, ela se arrepende, ela muda de caminho, e a partir dali acabou. Né? Então, você não precisa ficar falando: ah, eu sou um pecador miserável, né? Eu mereço ser castigado, nada disso. Então, é interessante porque a André Luiz, no texto que nós vamos estudar, Yuri, nesse sábado, tem uma explicação disso. A André Luiz explica que o remorso, né, a culpa, pode criar um processo mental em circuito fechado.
Então você fica, eu sou culpado, eu sou criminoso, eu cometi um crime, eu fiz um erro, e eu não mereço ser feliz, e eu tenho que ser castigado, e aquilo vai virando, né, tomada para obsessão, e pode virar doença. Então, nossa vida tem muitas emoções, né, que nos digam os psicólogos, nossas vidas têm muitas emoções, nem sempre é fácil lidar com as emoções, né? Então, nós podemos ter tristezas, angústias, medos, culpa, mas qual é o processo? Eu trabalho, eu vou trabalhar, eu vou melhorar, né? Eu ficar preso na minha culpa não vai resolver nada, né? E a partir de agora eu tenho que mudar. Então, cada dia de ação nova, né, é uma conquista. E foi o que Paulo fez, foi o que Maria de Magdala fez, foi o que Zaqueu fez, foi o que Mateus fez, né? Eles não ficaram chorando as mágoas pelo passado. Zaqueu se converte e ele fala diante de todo mundo: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes. Ou seja, ele toma consciência, ele se arrepende e ele, na hora, já diz o que vai fazer como ação para compensar o erro. Né? Então, a gente tem que voltar para a arena e consertar o que fez. Mas não porque é castigo, porque é aprendizado. Né? Deus não quer. Se Deus quisesse nos castigar, ele teria realmente criado, né, o céu e o inferno, como dizem as religiões, e acabou, vai para o inferno e fica lá. Né? Só que é um pouquinho mais complicado do que isso. Né? Ele quer que a gente volte, refaça e saia da experiência com a titulação de quem aprendeu. Né? Então, abrimos para mais comentários. Sobre isso. Oi, Daniel. Está ouvindo bem? Estão ouvindo agora? Tá certinho? Som e imagem? Agora tá. Agora tá. Parece que estabilizou. Tá. Eu assim, me chamou a atenção a última pergunta, que ele fala que, assim, basicamente, que nunca é tarde para você se arrepender, né? Mesmo no seu último suspiro de vida, ali, se você tiver um arrependimento, ele vai ser ouvido, vamos dizer assim. Isso até foi interessante, que eu estava conversando com o Ale sobre isso, que a gente tem um amigo, né, que foi nosso chefe, e aí eu tô para conversar com ele, né, ia fazer um tempo, aí o Ale falou assim, quando você for conversar, você comenta com ele sobre isso, o estudo que a gente está fazendo. Eu falei, pô, imagina que eu vou contar isso para ele, porque o cara não é a dele, cara. Ele falou assim, não, mas aí que você pensa. Às vezes, uma coisa que você fala agora, isso, nem que ele se arrependa, quando ele estiver naquele último minutinho de vida dele lá, porque isso é uma pessoa que a gente gosta muito, mas ele tem enfim, a gente acha que ele não se cuida muito o Dude. Aí eu falo, nossa, a impressão que eu tenho é que sempre vai ser essa última vez que eu vou ver ele, sabe? Toda vez que eu falo, nossa, essa é a última vez que eu vejo ele, o cara, né? E aí, quando eu li isso daí, foi, puta, realmente, de repente, se você falar uma coisa, às vezes ele não vai botar em prática naquele instante, mas existe a esperança que ele reflita naquele último suspiro dele. Então, isso pode fazer uma diferença. Então, eu achei bonita essa parte, que às vezes a gente acha que a gente não tem mais jeito, né? A gente chega, já cheguei até aqui, não tem mais saída. Não, tem sim. Nem que seja por um segundinho, se você refletir do que você fez e se arrepender, aí você consegue colher os frutos
nossa próxima vida. Então, essa parte que me chamou muita atenção de que nunca é tarde para se arrepender. Isso mesmo, Daniel. Eu acho que também é muito difícil, né, viver a vida quando a gente se arrepende de algo e não é capaz de pedir perdão. É um sentimento muito angustiante, né, de viver a vida com uma pendência machucou alguém e não consegue voltar. E carregar isso é uma dor, é doloroso, é uma pessoa que machuca alguém e que se arrepende, mas não é capaz de voltar, né, e de chamar para um outro diálogo, né, de chamar para uma conversa e colocar as cartas na mesa e refazer, né, a situação. Mas quando a gente se arrepende e se coloca nessa posição de aberto para um diálogo, para um retorno, né? A espiritualidade ajuda para que a gente encontre um caminho para se refazer. Eu tenho uma amiga que ela teve uma discussão muito dura com alguém da família dela, e ela fala assim, eu não estou conseguindo mais carregar esse peso, está muito difícil. Foi um diálogo muito difícil, foi uma briga feia de família, envolveu muita gente, e ela estava assim, sem saber como fazer. Aí eu falei, esteja aberta para o diálogo com essa pessoa, né? E peça aos benfeitores que eles te auxiliem para que você tenha a oportunidade de refazer, de rever essa pessoa e de conversar no momento com mais tranquilidade, né? Fora do ambiente porque virou uma briga grande de família. E ela fez, assim, e depois de algumas semanas ela me escreveu novamente, e ela falou que ela, por acaso, visitou alguém da família dela e aquela pessoa chegou no mesmo momento. E eles estavam em outra situação e ela pôde conversar novamente com aquela pessoa com quem havia acontecido a briga, e eles conseguiram, né, manter um diálogo mais tranquilo e voltaram a se falar. Então, e sai o peso, né? Porque quando a gente tem algo de ruim que acontece com alguém, né? Com quem a gente se indispõe, fica aquele peso. E esse peso é algo muito sério, porque quando a gente fica remoendo, como o César disse, remoendo uma situação, uma angústia, remoendo algo de ruim, aquilo vai se transformando em doença, né? Aí vem a depressão e as tomadas para os espíritos que se aproveitam da situação para embarcarem junto e piorarem ainda mais. Então, quando algo acontece, é muito importante essa busca de auxílio, né? Porque os benfeitores, eles vão fazer, né, com que as coisas, vão nos ajudar, né, do lado invisível para que as coisas sejam refeitas. Então, e as coisas vão, quando a gente está aberto para receber a ajuda, elas acontecem. E aí o peso some, né? O peso sai do coração, né? Porque acho que nada mais terrível do que andar com um peso no coração, com algo mal resolvido, e o arrependimento ou o remorso, e aquilo fica pesando ali. A gente não passa para outra coisa, a gente fica preso naquilo, né? Sim. Não sei se vocês viram na pergunta, né? Numa das perguntas, ele fala, e o criminoso que diz, bom, já que eu vou ter que expiar, né, pagar a minha falta, por que me arrepender? Né? E ele diz, ele só está transformando tudo e deixando tudo mais difícil. E, na verdade, esse processo ele pode ser muito mais complicado do que parece. Por exemplo, nós, às vezes, temos uma imagem muito ilusória de nós mesmos. Eu não erro, né? Eu faço sempre tudo muito certo, eu não erro. E aí, num certo momento, a vida te leva a uma situação na qual você claramente errou. E aí vem o teste.
Porque a gente pode agir como criminoso dizendo, né, ou eu não preciso me arrepender, porque, bom, um dia eu vou pagar isso, ou às vezes a gente faz pior. A gente diz, não, mas eu não errei, isto não é um erro. Então, a nossa sociedade atualmente está vivendo essa fase. Nós amortecemos a consciência, porque, segundo o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência. Nós anestesiamos a consciência e nós estamos dizendo para as pessoas, não tem problema nenhum, né? Faça todas as loucuras que você quiser, porque não existe isso de certo e errado, bem e mal, bom e mal. Não se preocupe. E os textos dos padres da Igreja Antiga diziam que esta incapacidade de reconhecer a própria miséria, de pedir perdão, de se ajoelhar diante de Deus, vai nos levando para uma insensibilidade. E esta insensibilidade nos faz dizer, imagina, né, todo mundo faz isso, Deus não vai me castigar por isso. Aliás, será que existe Deus? E aí a gente começa a racionalizar, a gente começa a criar teorias. Há pessoas que vão chegar a criar sistemas filosóficos para dizer, não tem nada demais. Né? Tudo isso que você está fazendo é muito certo, é muito normal, é muito humano. Né? Você só está sendo humano. Assuma, né, o seu lado escuro, faça aquilo que você sente vontade, não se reprima. E aí nós vamos afundando numa insensibilidade, porque na incapacidade de reconhecer que nós erramos, que nós somos criaturas miseráveis, que nós demos um passo em falso. Né? Então, é impressionante, porque você vai ver, às vezes, uma pessoa que parecia digna, nobre, esclarecida, ir para uma abjeção, para uma situação de calamidade moral, que você fala, como assim? E na raiz disso tudo está uma coisa muito simples, que é isso que nós estamos estudando aqui. A pessoa não é capaz, constatando o próprio erro, de dizer, eu errei. Realmente eu errei feio. Né? Agora, Senhor, me mostra o que fazer, porque eu realmente dei mancada. Né? Então, como é que eu posso aprender se eu não reconheço que errei? Eu não sei se vocês já viram um videozinho, né, que tem na internet, mostra bem o que está acontecendo na nossa sociedade atual. É uma criança que a professora né, fala para ele, quanto é que é 2 mais 2? E ele diz 5. Ela diz, não, querido, é 4. Ele diz, não, você está me torturando. Aí chegam os pais, ela fala, olha, vocês, né, não sei o que está acontecendo, eu digo para ele que 2 mais 2 é 4, e ele diz que é 5. Mas qual que é o problema dele dizer que é 5? Né? Você está sendo arrogante. De onde você tirou isto? Né? E aí chama um advogado, chama o diretor, chama a imprensa, né? E é isso que está acontecendo. Né? Nós não vamos mudar a lei divina. 2 mais 2 continua sendo 4, que a gente queira ou não, que toda a mídia do planeta diga que é 5, não vai mudar a realidade. Mas pode atormentar milhares de pessoas, e é o que está acontecendo, né? Porque a gente não é capaz de reconhecer que precisa aprender, né? Que as leis divinas são justas, que nós devemos nos ajustar a estas leis. Então, nós estamos vivendo um momento muito particular, né? Tem um psicólogo americano, agora me escapou o nome dele, que criou um conceito, né, que chama dissonância cognitiva. E é quando, em face da incapacidade de nos ajustarmos, nós fazemos algo errado, sabemos que é errado, e aquilo nos dá um desconforto muito grande. Só aí nós temos que fazer algo para eliminar esse desconforto.
né? Pessoas que têm valores morais muito sólidos sofrem muito diante disso. Então, na constatação de que fez algo errado, e muitos, na incapacidade de se arrepender, vão criar um sistema muito perverso, que é o seguinte: você diz, espera aí, dá um exemplo, né? Eu roubei. Aí você diz, poxa vida, minha mãe sempre disse para não fazer isso, meus valores dizem para eu não fazer isso, mas aí você diz, não, espera aí, mas roubar não é tão grave. Muita gente rouba. Eu não sou o único. Então aí você começa a transformar o que era um erro em acerto, né? Isso não é um erro. Todo mundo faz. Se todo mundo faz, qual que é o problema que eu faça também? E aí isto é terrível, porque pode mudar totalmente o conjunto de valores morais da pessoa. E aí a pessoa começa a se afundar nessa insensibilidade de que nos falam os textos. Né? Você começa a ignorar todos os seus valores para poder diminuir o desconforto. Né? Então, você vai ver a pessoa que comete um erro e que depois sai dizendo para todo mundo, olha, não tem problema isso, qual que é o problema? Todo mundo faz. Né? Você que é muito quadrado, né? Você que tem uma visão muito estreita da vida. Então, ele diz que isso é dissonância cognitiva, né? Quando você tenta ajustar o desconforto, mas não fazendo o trabalho sobre si de arrependimento, de mudança, com coragem, reconhecendo, né, o erro, mas você tenta fazer com que o erro vire um acerto. Né? E aí é complicado, porque aí realmente a gente não sai mais do processo. Né? Então, bom, é isso. Se a gente sempre fuge da responsabilidade, né? Sempre estamos prontos para justificar todo o tempo, com muitas... Estava pensando nessa, que maior a responsabilidade, maior é a dor moral do arrependimento. Então, mais consciência, mais dói. Dor. Mais dói. Ah? Quanto mais Mais dói, né? consciência, mais Quanto dói. mais consciência, mais dói. Então, a gente não gosta de sofrer, mas Mas isso, Yuri, é algo importante, né? Porque a gente tem que ter consciência, mas tem que fazer parte da nossa consciência a consciência de que nós somos ainda frágeis, de que nós precisamos de amparo, de que nós temos que estar conectados aos bons espíritos. É por isso que Jesus recomendava, né? Oração e vigilância, oração e vigilância. E Paulo de Tarso falava, orai em todo o tempo, porque as nossas fragilidades são muito grandes, e é lógico que dói mais em quem tem mais consciência. Né? A pessoa que é insensível, ela não, aquilo vai doer talvez, né? Daí 50 anos, quando ela entender que aquilo que ela fez não é bom. Só que isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a primeira consciência que a gente tem é de que cada erro deve ser aproveitado para o aprendizado da virtude mais importante de todas, que é a humildade. Todo erro, toda queda nossa tem que nos levar à humildade, porque se nós não aceitarmos isso, ela nos leva para o contrário. Aí a gente se perde. Então, por orgulho, por exemplo, Paulo de Tarso poderia ter começado a discutir com Jesus, mas eu não sabia. Por que você não apareceu antes? E como assim, né? Então é verdade, e agora o que eu faço? A culpa é sua. Né? Ele simplesmente disse, estou errado, Senhor, o que é que eu faço agora? Danou-se, mas o que é que eu faço? Né? E Jesus fala, vai até Damasco, procura Ananias, e lá ele vai te dizer o que fazer. Então, a partir dali, Jesus sai de cena.
né? Você reconheceu que errou, eu vim aqui te ajudar, eu estou te ajudando, né? Agora se vira, né? Vai lá e vai trabalhar. Então, o que é que nós fazemos? Né? A primeira coisa é perder a ilusão de que nós não erramos. A segunda é ir para a luta, né? Porque São Francisco de Sales, ele diz, não é mais santa a alma que erra menos. É mais santa a alma que ama mais, que luta mais, que se corrige mais, né? Que se humilha diante de Deus. Então, por isso, Yuri, que Jesus fala, né? Os pecadores, as meretrizes vão, falando para os fariseus, vão vos preceder no reino de Deus. Porque eles, quando reconhecem a miséria, né? Eles mudam. E mudam para valer. Drasticamente. Né? A mudança é drástica, né? Agora, o que era um fariseu? Era alguém que achava que já estava com o céu garantido porque ele cumpria rituais que estavam escritos na lei de Moisés. Né? E isso não vai levá-lo a lugar nenhum, com certeza. Oi, Paula. Oi. Gente, o estudo de hoje, para mim, assim, é fantástico. Porque nos mostra muita coisa, né? Faz a gente refletir em muitos aspectos. O primeiro deles é que para você genuinamente se arrepender de algo, além de você reconhecer seu erro, você tem que driblar o seu orgulho, o seu egoísmo para aceitar esse erro, reconhecer que errou e o que fazer para, entre aspas, consertá-lo, né? Então, isso para mim, na minha condição hoje, é uma dificuldade muito grande, porque nem sempre você consegue casar tudo. Às vezes você reconhece que errou, mas você ainda não tem a humildade suficiente de saber, ou até sabe, como vou fazer para reparar, né? Porque às vezes envolve você baixar a cabeça, aí você já põe o orgulho na frente de novo, porque isso ainda é muito latente em nós, todas essas emoções mundanas, né, ruins. Então, é muito, muito difícil. E também quando você cai no arrependimento e reverte para o remorso, que é uma linha muito tênue entre um e o outro. E você viver no remorso, além de ser extremamente angustiante e trazer toda uma consequência material e espiritual, não te faz enxergar as possibilidades de crescimento, porque você vai ficar patinando naquilo, né? E muitas vezes a gente acha que já está preparado para reconhecer algo e não está. Então, por exemplo, essa semana eu tinha uma questão de família também, que para mim estava super bem resolvida. Envolvia ciúmes de um parente com o outro, sabe essas coisas assim, bobas, nada muito grave, mas que me incomodava. E passaram-se 20 e poucos anos. E aí eu pensei, nossa, cada um foi para um lado, tal, tá tudo resolvido, tá super bem resolvido isso. Mentalmente eu pedia desculpa pela situação, oro pelas pessoas, enfim. E depois de 20 e poucos anos, eu vi as pessoas juntas numa festa, numa confraternização essa semana. E eu fiquei extremamente incomodada. E aí eu parei para pensar e falei, opa, não está tão bem resolvido quanto eu imagino que esteja. Então, o quanto que a gente se ilude, achando que eu errei, mas eu reconheci meu erro e está tudo bem. E às vezes não está, você está se iludindo, porque você acha que, e na hora do vamos ver, você fala, opa, não foi tão simples assim, não está sendo tão simples assim. Como vou lidar com todas essas emoções, entendeu? E eu acho que dentro disso tudo, o mais importante é você saber que vai ter que lidar com essas emoções em algum momento.
né? As suas emoções dos erros e as suas emoções dos acertos também. Em algum momento você vai ter que lidar com isso. Ou aqui, ou no plano espiritual, ou numa próxima encarnação, você vai ter que lidar com isso. Mas eu peço bastante para que eu não me iluda, achando que eu reconheci um suposto erro e, na verdade, não foi honesto, não foi genuíno. Eu entendo que faz parte do processo evolutivo, mas às vezes na teoria é mais fácil, né? E na prática é muito, muito, muito difícil. Então, a gente está buscando fazer todo esse reconhecimento que não é fácil. Mas esse texto de hoje mexe comigo e ele é extremamente bonito, porque Deus nos deu a ferramenta perfeita para a nossa evolução, que é se arrepender e recomeçar, né? Então, eu acho muito bonito isso. Fazer esse entendimento que não é um simples terço que você vai rezar e apagar o seu erro, né? Que não é uma simples mudança de cidade que vai apagar algo que aconteceu lá atrás e que você não quer mais tocar no assunto. A gente se ilude com essas coisas, né? Então, o quanto é importante você se conhecer, em primeiro lugar, para reconhecer o que te incomoda, onde você errou ou onde você acertou e como lidar com isso. Nós temos uma reflexão, assim, às vezes eu viajo muito, vocês ficam falando e a minha cabeça fica indo e voltando e pensando em N situações, porque realmente são coisas do nosso mundo, do nosso dia a dia, e a gente está aqui para aprender. Então, o quanto é bonito e quanto é gostoso estudar e falar sobre isso e poder ter isso ao nosso lado, saber aproveitar isso a nosso favor. Isso mesmo, é um processo, né? E não é simples, né? Nós não estamos dizendo que isso tudo é fácil, como você disse, lidar com todas essas emoções, né? Mas eu acho que há alguns critérios que a gente pode seguir que nos ajudam muito. Primeira coisa, eu acho, é inevitável o erro, mas viver em boa consciência, isso é perfeitamente possível. Eu posso ter errado, mas não fui lá para errar. Né? Eu posso ter errado, mas eu não fui com essa intenção. Eu estou tentando acertar, eu estou tentando ser um bom cidadão, ser um bom pai, ser um bom esposo, né? Ser um bom profissional. Eu cometo erros, mas eu estou trabalhando e eu aprendo com os meus erros. Então, viver nessa boa consciência, eu estou fazendo o máximo e o melhor que eu posso, dentro das minhas possibilidades. E estou aprendendo com cada erro que eu cometo. Agora, há pessoas que não têm direito de nos apontar o dedo. Há pessoas que vivem de se magoar. Elas são responsáveis pela própria situação. Há pessoas que vivem de culpar os outros. Ah, você é o culpado. Por que eu? Né? Eu estou aqui, eu reconheço que eu errei, mas e você? Você está fazendo o quê? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o reconhecimento sincero dos erros nos liberta também do dedo apontado. Né? Então, peraí, você quer que eu corrija? Eu estou pronto para corrigir. Há pessoas para quem você vai escrever ou fala assim, olha, nós precisamos conversar. Né? Eu estou pronto a reconhecer os meus erros. E eu acho que eu errei nisso, mas eu acho que você errou também. Aí a pessoa responde assim para você, ah, eu sou outra pessoa hoje, eu mudei muito. Você fala, que resposta que é essa? O que significa isso? Né? Você mudou para pior? Né? Porque mudar muito é o quê? Né? Então, assim, e às vezes a pessoa não quer entrar na conversa porque ela não está pronta para reconhecer. E eu não posso exigir que o outro esteja pronto para reconhecer. Tudo que eu posso fazer nesse bendito mundo
é tentar viver o melhor que eu posso, fazer o melhor que eu posso. E não ter ilusões, porque errar é quase inevitável na nossa condição. Agora, tentar transformar o erro em acerto, ficar adorando a pílula, ficar criando racionalizações, né? Aí já é falta de honestidade. Né? Então, eu não posso avançar se eu não reconheço os meus problemas. Agora, reconhecer os meus problemas não é ir colocar, né, as costas nuas e dar um chicote na mão de alguém. O primeiro reconhecimento que nós temos que ter é em face de nós mesmos e de Deus. Tem irmãos nossos que não nos perdoaram ainda. Né? Quem é médium e sente, né, a influência de espíritos sabe disso. Há irmãos nossos que não nos perdoaram ainda. E que se puderem nos fazer mal, nos farão mal. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso orar por ele e eu posso ir mudando a minha vida. De tal modo que ele não tenha opção. Fala, bom, eu insisto, eu adoraria que ele voltasse a ser aquela pessoa, né, que ele continuasse sendo aquela pessoa, porque aí eu teria razões e continuaria tendo justificativas, mas ele está tirando as justificativas. Né? Então, eu bato, ele aceita, mas ele não fica com chororô. Ele continua o caminho, ele está trabalhando, né? Ele está tentando fazer o melhor. Então, assim, qual é o caminho para nós? Né? Errou? Caiu? Levanta, começa de novo. Né? Ontem na palestrinha eu falei, né, uma frase de São Francisco de Sales, que ele diz, é muito natural que nós caminhemos com o pé na terra. Ou seja, não se iluda, né? Agora, é diferente de se comprazer na lama. Caminhar com o pé na terra é inevitável. Não adianta você querer se fazer de anjo, porque ninguém é anjo aqui. Mas se comprazer na lama é outros 500. E ele fala, como é que por que estranhar os erros, né? Como é que você pode estranhar que a doença seja doente? Que a fraqueza seja fraca? Né? Você não pode estranhar isso. Agora, um agricultor, ele não estranha que as ervas daninhas apareçam. Mas não estranhar que as ervas daninhas apareçam, não quer dizer que você tem que ficar de braço cruzado e não ir lá e arrancar cada uma que apareça. Então, eu não posso estranhar que o erro faça parte da minha vida. Agora, me acomodar a ele já é outra coisa. Né? Então, como a Paula disse, é muito bonito tudo isso, porque a doutrina espírita não lida mais com uma lógica de punição. Né? Expiação quer dizer refazer. Então, refaça. Mas a pergunta que fica no final é, depois disso você aprendeu? Né? E é muito bonito, porque no filho pródigo é isso que acontece. A gente tem alguém que vai à mais profunda abjeção moral. Né? Ao ponto de, diz Jesus, ele disputar as bolotas que eram dadas aos porcos. Olha ao nível de abjeção moral a que vai um filho de Deus. E, no momento que ele se dá conta, ele se arrepende. Mas ele diz, bom, eu não posso voltar lá e dizer, eu sou filho do rei. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Senhor pode me aceitar como o último dos teus servidores? Então, reconhecer, se humilhar, né? E fazer o caminho de volta. Então, é muito bonito, porque o que é que faz o pai? Né?
Ele não diz, você vai apanhar, você vai ser expulso, você não é mais meu filho. O pai diz para o filho que se revolta, né? Teu irmão estava morto e renasceu. Estava perdido e foi encontrado. Seja bem-vindo, meu filho. Então, Deus, assim, o amor de Deus ultrapassa a nossa miséria. Nós podemos ser miseráveis ao extremo da miséria. O amor de Deus ultrapassa tudo isso. Né? Se a gente se entregasse ao amor de Deus, é por isso que os grandes pecadores vão se tornar grandes amantes, né, de Deus. Porque eles sentiram profundamente esse amor. Né? Porque eles desceram tão baixo na miséria que só esse amor imenso poderia tê-los resgatado. E eles nunca mais vão esquecer isso. Então, é bonito, né? É bonito, porque Deus não quer o nosso sofrimento. O filho pródigo sofreu porque foi teimoso. Não, eu não estou errado. Qual que é o problema? Eu quero a minha fortuna e eu vou gastar do jeito que eu quiser. Eu sou livre. Né? E o pai disse, vai, meu filho, vai com Deus. Né? Então, é muito bonito. E quando a gente sente esse amor de Deus, aí nós vamos ter paciência para tratar as nossas tristezas, os nossos erros. Né? É duro, não é fácil a gente ver que errou, que machucou, que se machucou, e poderia ter feito melhor. Mas qual é o problema? Se você é capaz de reconhecer isto é uma bênção. Significa que nós já estamos no caminho de volta. Nós não estamos mais nos afundando. Nós estamos dizendo para o pai, pai, eu já entendi. Então, eu estou caminhando de volta. E o pai fica feliz com isso. E eu acho isso mais bonito do que os falsos justos. Pessoas que nunca erram, aparentemente, né? Eram os fariseus. Né? Jesus acaba de curar um paralítico. Sabe? Para pensar. O que é que você faz com um sujeito desse? Você está diante de um sujeito que acabou de curar um paralítico. Você conhece o paralítico, sabe que faz 40 anos que ele está ali. E aparece um sujeito e cura um paralítico. E o homem fala, mas você curou ele num dia de sábado. Sabe? O que é que Jesus faz ali, né? Ele deve ter chorado, né? Ele deve ter chorado, porque falou, ele não viu nada, não entendeu nada. Então, essa é a história das nossas vidas, né? Tudo que está ali é a história das nossas vidas. Então, há pessoas que ficam, né? E eu falo isso com a tranquilidade de quem reconheceu graves erros que cometeu. Um deles se afastar do espiritismo durante muitos anos. Mas eu vi gente que ficou. E que eu olho, eu falo, talvez tivesse sido melhor ele ter cometido alguns erros, feito algumas besteiras, e se arrependido e renascido. Porque a pessoa não tem vida. Aí você vê a pessoa falando de Jesus sem vida. Falando de perdão, de arrependimento, de mudança, sem vida. Como é que Maria de Magdala devia falar de Jesus? Como fogo. Devia sair fogo daquela mulher. Quando ela falava de Jesus. Quando ela falava, ele é meu salvador. Aquilo devia acender labareda em volta dela. Porque ela estava falando da vida dela, né? Do resgate dela, das profundezas da miséria. Mas tem gente que são servidores do templo, né? E falo isso com todo carinho e respeito. Mas às vezes é preferível aquele que levou grandes quedas
mais aprendeu. Porque as grandes quedas nos ensinam a sermos humildes. Nós não somos nada sem Deus. Nós não podemos nada sem Deus. E se o Pai não estender a mão, nós vamos para o abismo. Então, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso passar para vocês. Tem no YouTube uma mensagem do Chico, em que ele diz: todo mundo te acreditava morto, mas uma mão apareceu. Todo mundo te via caindo no abismo, mas do nada uma mão te segurou. Então, é uma mensagem belíssima, porque se a alma se entrega a Deus, Deus não nos deixa na mão. Deus não nos deixa na mão, nunca. Mas a entrega tem que ser para valer. Não tem negociação. Deixa eu ir enterrar o meu pai que morreu primeiro, Senhor. Não, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tu vem comigo. Então, que a gente deixe os mortos enterrarem seus mortos. Bom, estou eu aqui fazendo uma conferência, me perdoe. Baixo o santo, é isso que dá. Mas tá bom, né? Nosso tempo esgotou. Eu vou amanhã, quem puder, eu vou fazer uma palestrinha, chama Deus e Nós, mas eu vou enfocar exatamente esses termos. Depois, se não, ouça depois, porque eu vou separar uns textos... Amanhã ou domingo? Domingo. Tem uns textos que eu li num momento muito difícil da minha vida, quando eu me dei conta, né, que eu tinha perdido muitos anos, que eu tinha um trabalho a fazer e que eu não tinha feito. E eu li um livro de um padre católico que diz como aproveitar os nossos erros para crescer espiritualmente. E no final, ele tem algumas falas, né? É de São Francisco de Sales, na verdade, as falas, que ele analisa. E valeria fazer um seminário de 3 horas sobre o assunto, porque é muito profundo, muito complexo. E se nós não aprendermos a lidar com isso, nós não vamos avançar. E ele tem algumas falas no final, que eu vou tentar selecionar para domingo, em que ele diz, se você... Eu vou só lembrar assim por cima, mas ele diz, se você caiu, né, não se atormente, né, levante com calma, respire e diga, alminha querida, você errou. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente, um passinho de cada vez. Então, ele vai dizendo, né, essas frases e dizendo, não importa, né? É inevitável o erro na nossa condição. Mas ninguém pode nos tirar o direito. Ninguém pode nos tirar o direito de voltar para Deus. Ninguém. Você pode estar na maior miséria moral da tua... Se você fala, eu quero voltar para Deus, ninguém pode nos impedir isso. Então, que a gente não esqueça isso, porque nós somos especialistas em nos tratarmos mal, em nos fazermos mal, em nos condenarmos. E Deus não quer nada disso. Ele quer você entender o que errou contra mim e você é capaz de me amar, porque eu te amo sempre. Foi você que foi embora. Então, isto é muito importante para as nossas vidas e para a nossa alma. Que a gente aprenda a lidar com isto o mais rápido possível. Porque senão nós não avançamos espiritualmente. Mas tá bom, vamos em frente, né? Finalizamos.
Explodiu o tempo. Explodiu o nosso tempo. Você faz a prece, João? Coloca a música. Quer pedir para alguém? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, divino benfeitor das nossas vidas. Quanta alegria, Senhor, sentimos nestes momentos, envolvidos pelo Teu amor, pela luz que nos vem do alto, luz que nos envolve, que nos ampara. Sentimos, Senhor, que estamos perto de Ti. Sentimos a Tua presença em nossas vidas. Sentimos que o Teu amor nos conduz os passos. Que saibamos, Senhor, aproveitar cada oportunidade de aprendizado. Que saibamos, Senhor, com a Tua ajuda, utilizarmos os nossos arrependimentos para irmos na Tua direção. Que saibamos, Senhor, nos arrependermos dos nossos erros e transformá-lo em forças para o trabalho, para o crescimento. Conduza-nos, Mestre, nesta vida, permitindo-nos aproveitar cada dia para crescermos, para nos transformarmos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que somos crianças, que somos criaturas pequeninas em aprendizado. E que sejamos humildes, Mestre, em aceitarmos a nossa condição, para que em cada minuto da nossa existência possamos aprender com os Teus ensinamentos e ir crescendo em cada dia, com cada um que cruzar o nosso caminho. Que possamos, Senhor, nos momentos difíceis, estender as mãos na Tua direção, porque sabemos que o amparo nunca nos faltará. Sabemos que o Teu amor nunca nos deixará. Sabemos que o nosso Pai nos espera com braços abertos, que nos espera com alegria. Sabemos que temos um Pai que nos criou e que espera por nós. Ajuda-nos, Mestre, a seguirmos o nosso caminho e irmos na direção da casa do nosso Pai. Nos guarde, Senhor, sob a Tua proteção, que os nossos benfeitores nos inspirem na caminhada, para que possamos levantar diante de cada queda e prosseguirmos, para que possamos nos tornarmos mais fortes diante de cada erro e prosseguirmos. Fica conosco, Mestre, abençoe nossos lares, nossos familiares, abençoe, Senhor, os nossos irmãos, presos ainda aos sofrimentos, aos remorsos, que eles possam também receber o amparo do alto. Ajuda-nos, Senhor,
a prosseguirmos firmes, nos auxiliando, hoje, para todo sempre. Que assim seja.